O objetivo do canal é tratar sobre direito previdenciário, sobretudo na parte internacional, de aposentadoria no exterior, como a pessoa envia valores para o exterior da sua aposentadoria, mas nesses envios normalmente tem uma tributação que incide. E é por isso que a gente volta a falar das convenções que o Brasil fez para impedir a bitributação. E se você não me conhece, meu nome é Otávio Salum e hoje a gente trata do acordo entre Brasil e Israel que impede a dupla tributação entre os países e a evasão fiscal. Brasil e o Estado de Israel possuem um acordo em matéria previdenciária e esse acordo já está assinado, só que ele ainda não está em vigor. A gente vai dar uma olhada daqui a pouco. No vídeo de hoje a gente vai tratar da convenção desses dois países, que ela impede a bitributação, mas há um dispositivo que ele trata, que ele fala de valores enviados ao exterior, no caso de aposentadoria e pensão. Bem resumidamente, como o nome sugere, esse tipo de convenção serve para evitar a dupla tributação, ou seja, um valor que é tributado no Brasil ele não pode ser tributado novamente em Israel e vice-versa. Nessa convenção a gente tem que ficar ligado em 2 decretos e uma portaria da Receita Federal. Para quem quiser dar uma olhada e se aprofundar, todos os links eles vão estar na descrição do vídeo. Essa convenção ela foi assinada no ano de 2005 e ela passou a viger em novembro do mesmo ano. Em regra, as convenções dessa natureza elas sempre têm um dispositivo onde se diz quais impostos são aplicáveis nessa convenção. Normalmente é o imposto de renda, porque os países têm vários impostos, sobretudo o Brasil, e não são todos os impostos que eles estão previstos nessa convenção. Para Israel é aplicável a lei do imposto de renda e também a lei sobre os impostos de alienação de propriedade imobiliária. Na verdade, isso seria basicamente o ganho de capital no Brasil. Por exemplo, você compra um apartamento por um valor X e daí na hora que você vai vender, vende por 2x e sobre esse ganho de capital incide imposto de renda. Em Israel, aparentemente, eles têm uma lei específica para isso, mas se a gente faz um paralelo com o Brasil, seria imposto de renda também. Bom, isso quer dizer o quê? Para o Brasil também é aplicável somente ao imposto de renda. Isso quer dizer o quê? Um caso do IPVA, um ITBI, por exemplo, não há de se falar na aplicação dessa convenção. Sempre que a gente falar na aplicação dessa convenção, a gente vai estar falando de imposto de renda e não sobre produto industrializado ou qualquer outro tipo de imposto. Inclusive sobre essa questão da incidência do imposto de renda sobre aposentadoria e benefício enviado para o exterior, eu já fiz um vídeo, eu vou deixar o card aqui para vocês, caso vocês queiram dar uma olhada. E eu queria também já falar, na convenção há um dispositivo que fala do domicílio fiscal e fala do estabelecimento comercial. Isso é muito importante para as pessoas, claro, que moram em um dos dois países, que tem relação com os dois países e que tem estabelecimento comercial, porque há a definição do o que é um residente fiscal e, sendo o caso, a pessoa pode até ser considerado residente fiscal nos dois países. Isso é muito importante para você saber onde você deve pagar o seu imposto para não ter perigo de pagar errado ou pior, não pagar e depois ter problema fiscal no país. A convenção traz uma listagem com uma série de serviços, uma série de rendas que a pessoa vem a receber, de acréscimo patrimonial e como que é tributado isso, se no Brasil, se em Israel, se nos dois. Então assim, eu vou fazer um resumão para vocês, sempre lembrando, se quiserem se aprofundar, dá uma lida na convenção, que tá aqui abaixo, ou então procure um profissional que você confie. O primeiro que eu trago para vocês é com relação aos rendimentos de bens imobiliários. Via de regra, esses rendimentos eles são tributados no país onde está o bem. Por exemplo, se você está morando em Israel, mas tem alguns imóveis no Brasil e esses imóveis geram alguma renda através de um aluguel, essa tributação ela deve ser em regra no Brasil, que é onde está o imóvel. O mesmo pensamento serve para os lucros de empresa, os ganhos de capital, ou seja, a tributação é na sede da empresa, salvo se a empresa tem sede nos dois países. Regras semelhantes são aplicadas no caso de empresas marítimas, aéreas ou mesmo de empresas associadas. Só que no caso dos dividendos, por exemplo, quando uma empresa distribui dividendos, o dispositivo ele é bem aberto. A regra, de acordo com esse dispositivo, é que a tributação seja onde a pessoa recebe e não onde está a sede da empresa. No entanto, esse dispositivo ele é bem aberto, ele diz que pode ser tributado onde a pessoa reside, mas também pode ser tributado na sede da empresa. Então assim, comporta uma série de exceções, então se você está na dúvida se o seu dividendo vai ser tributado ou no Brasil ou em Israel, é bom que dê uma olhada melhor nesse dispositivo e fique sempre ligado para ver se ele não vai ser duplamente tributado.
No caso de você ter feito ou pensar em fazer a declaração de saída definitiva no Brasil, que é informar a Receita que você está morando definitivamente fora, é importante que você verifique, caso, claro, você tenha uma conta no Brasil e queira continuar fazendo investimento, é importante que você verifique com o seu banco ou com a sua corretora se eles oportunizam a conta de domiciliado no exterior, porque se você, uma vez que você sai definitivo no Brasil, há uma certa burocracia para você manter conta. Eu digo isso por causa das empresas, que às vezes o pessoal tem investimento no Brasil, ganha dividendos no Brasil, e daí é importante verificar como fica essa situação. No caso de recebimento de juros, de royalties, também a regra é que seja na sede da empresa. E se você é um profissional independente, aí tem uma regra particular, a regra é que a tributação seja no país onde você está exercendo a atividade. Isso é bem importante quando a gente fala de profissional independente, a gente fala de médico, fala de advogado. No caso do advogado, por exemplo, ele pode estar exercendo um serviço à distância, ele pode estar cuidando de um processo à distância, porque os processos são eletrônicos. Isso na verdade, começou a ficar muito comum nessa época em que vivemos de pandemia. Então é importante que você fique ligado nisso, mas se no caso do advogado ele estiver prestando serviço para uma empresa, a tributação deve ser a sede da empresa. Eu sei que isso pode parecer muito claro e muito óbvio para muitos de vocês, só que na verdade essa parte de envio de valores para o exterior normalmente não, mas muitas vezes dá problema. E eu queria trazer um caso real para vocês de um processo que teve de uma empresa que ela queria enviar, na verdade ela enviava valores para o exterior, esse valor era para pagamento de prestações relacionadas a viagens turísticas e a Receita Federal queria tributar, já na fonte, já tributava, o valor já chegava lá com uma retenção de 25%. Então, assim, para você entender, via de regra, quando a gente faz uma remessa para o exterior, por exemplo, se você vai enviar dinheiro para um parente seu, pode vir a ter uma incidência de 25% de imposto já na fonte, ou seja, o valor já vai para lá com os 25% descontados. Quando é um país que tem essa convenção com o Brasil, no caso Israel, no caso México, no caso a França, então é para não ter essa retenção e a discussão era justamente essa. Então nesse processo que eu estou falando para vocês, a gente trata de uma agência de turismo. Essa agência ela é especializada em turismo religioso, como para a Itália e para Israel. E essa empresa, ela fazia com frequência remessas ao exterior justamente para adiantar as despesas, às vezes um hotel, alguma coisa assim, eles remetiam o valor para o exterior e a Receita descontava esse imposto de 25%. Então a empresa teve que entrar com uma ação na justiça, eles falaram que para os valores que eles enviavam para a Itália, para Israel, são países que têm convenção contra a bitributação, não deveria incidir o imposto, porque justamente se estava enviando o valor para o exterior, lá já vai incidir, então não é justo que incida aqui no Brasil. E de fato eles entraram com a ação judicial, eles ganharam a ação judicial, na justiça foi dito que o imposto não era devido aqui no Brasil, mas vocês veem que eles tiveram certamente que gastar com jurídico, com processo, tudo isso, por causa de uma coisa que aparentemente seria simples. Essa convenção ela tem um dispositivo específico onde ela trata de pensões, só que quando diz ali pensões, quer dizer benefício previdenciário, uma pensão por morte, uma aposentadoria, um auxílio, enfim, um benefício previdenciário. E como eu falei para vocês no início, o Brasil e Israel já assinaram um acordo em 2018 em matéria de seguridade social, ou seja, o tempo que é trabalhado num país vai poder ser aproveitado no outro para efeitos de aposentadoria. É um acordo, eu já dei uma olhada, é um acordo bem abrangente, tem uma série de benefícios e logo que ele entrar em vigor, eu vou falar sobre esse acordo, eu vou gravar um vídeo sobre o acordo, então já te convido a ficar ligado e a se inscrever no canal para não perder quando eu for falar do acordo Brasil e Israel de aposentadoria. Quanto ao dispositivo específico da pensão, ou seja, dos benefícios previdenciários, no início ali do artigo diz que a regra é que o benefício seja tributado onde a pessoa recebe. Então, se a pessoa recebe um benefício previdenciário no Brasil, seria tributado em Israel. Só que logo abaixo há um dispositivo que diz que se a pessoa prestou serviço num país e recebe no outro, a tributação vai ser no país onde ela prestou serviços. E se a pessoa se aposentou, tem uma aposentadoria brasileira, certamente ela prestou serviço no Brasil. Então os dispositivos eles são bem confusos, tá? Na regra, o que acontece? Se você está no exterior e você tem uma aposentadoria brasileira, o INSS vai tributar esse valor, vai tributar ali em 25%. Então, o que poderia ser feito nesse artigo, vai ter que tributar em um dos dois países. Se você verificar, talvez, que no país que você está a tributação seja mais suave, talvez dê para brigar com base nesse dispositivo, que ele é bem aberto e nessas convenções,
na verdade, elas são muitas vezes mal redigidas mesmo. Eles pegam um modelão lá, eles falam, as convenções são feitas em mais de uma língua, então tem muito furo. Então é importante que você sempre fique ligado qual é a tributação, mas ela nunca pode ser tributada duas vezes. Ou seja, se você recebe uma aposentadoria, ela não pode ser tributada no Brasil e depois em Israel de novo. Então, na verdade, esse é um grande resumo que eu fiz da convenção, porque muitas vezes o pessoal nem sabe que existe esse tipo de instrumento. Então é importante que a pessoa saiba disso, pelo menos o básico ali, se planeje financeiramente, porque também a gente já teve caso no escritório, o pessoal, eles se mudam, daí eles não pagam imposto no país de origem, eles não pagam imposto no país que eles estão morando, eles acham que a receita do país vai esquecer deles, mas sempre vai ter algum imposto, então é importante que você se planeje, você pague seus impostos corretamente para que não tenha nenhuma surpresa desagradável lá na frente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ele tenha sido bem útil e a gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço, tchau, tchau!